capítulo de número 1. E o versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo 1. E o versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por estar aqui nessa tarde. Te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, derrama, Jesus, a tua graça, a misericórdia, a tua palavra sobre o teu povo. Nos ajuda, Deus, nos abençoa com a tua palavra, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Essa é uma passagem, meus irmãos, bastante conhecida da nossa casa, da nossa igreja, entre os nossos irmãos. E nós sabemos bem que aqui existe um contexto muito feminino que retrata a história de Ana e retrata também a história do seu marido, que também retrata a história de outra personagem que se chama Penina. A gente sabe que Ana, ela convivia em um lar, que esse era um lar até então cristão, porque o seu marido, a palavra diz que ele uma vez ao ano ia dar graças a Deus por tudo quanto Deus tinha feito na casa do Senhor, junto com o profeta, que na época era Eli. E no Velho Testamento, antes de Jesus falar a respeito de casamento, a gente sabe que quando Jesus falou a respeito de casamento, ele falou que o homem deve ser monogâmico. Então, ele deve ter apenas uma esposa. Mas no Antigo Testamento, era muito comum haver-se uma prática da poligamia, que é quando um homem ele pode ter mais de uma mulher. Esse cenário aqui era um cenário entre que ambas conviviam no mesmo teto, ambas eram uma só família, ambas serviam ao Senhor com alegria, mas havia um atrito muito grande dentro da casa de Ana, dentro da casa de Penina, e esse atrito gerava uma enfermidade na alma de Ana, porque Ana ali ela enfrentava uma guerra, ela enfrentava uma batalha, e essa batalha ela não tinha espadas, ela não tinha flechas, ela não tinha adagas, ela não tinha armas de fogo, mas essa batalha, ela era uma guerra fria, silenciosa e frígida. Era uma batalha vivenciada, onde ela não tinha, no momento, força de ir de contra a sua então rival. Isso acontecia porque, para as hebreias, uma mulher que não gerava, não era uma mulher considerada, não era uma mulher respeitada e não era uma mulher que tivesse algum valor. Porque o valor de uma mulher é ter frutos para dar a seu marido. E assim gerar uma nação, e assim gerar uma árvore genealógica rica. É tanto que na Bíblia é muito fácil, muito comum nós identificarmos filho de não sei quem, irmão de parente de tal. Porque as famílias eram grandes e quanto maior a família era, mais status sociável e perante Deus parecia-se que aquela família ela era muito abençoada. E Ana, ela orava ao Senhor de dia, de noite, de manhã, acredito que até tomando banho, lavando um prato, mas ela não conseguia gerar filhos. E a sua rival a irritava, porque ela não dava frutos. E isso me fez pensar que muitas vezes valorizamos as árvores que dão frutos. Valorizamos aquelas árvores com frutos grandes, que com cores vibrantes, aqueles frutos que, poxa vida,
Que menino bonito, que fruto bonito que Deus deu a essa mulher. E Ana, ela vivia uma guerra muito grande dentro da sua casa. Porque o que atingia Ana eram flechas, eram dardos, eram adagas de palavras que magoavam, iam até o íntimo da água, da alma, iam até a intimidade que ela tinha. Aquilo gerava tristeza, aquilo gerava perturbação na sua vida, aquilo gerava nela uma angústia muito grande, porque ela era rejeitada. Eu até imagino como poderia ser as hebreias junto com Penina. Não fica perto dela não, porque ela não gera. Olha, essa mulher, ela não é bem vista. Olha, essa mulher, deixa um pouco ela no canto, porque ela não tem aquilo que uma mulher foi feita para ter. Mas Deus, Ele é o Deus que Ele tem um encontro no momento certo, no tempo certo e na hora certa. E quando chegar o tempo da tua árvore der fruto, mulher, o fruto vai ser tão grande que vai ser profeta. Às vezes a gente dá valor ao fruto, mas esquece que um fruto, ele pode ser podre, ele pode ser oco, ele pode ser vazio, ele pode não ter gosto, mas uma árvore que Deus ele vai adubando, que Deus ele vai cuidando, que Deus vai hidratando as raízes, que Deus vai regando a preço de lágrimas, que Deus vai regando a preço de humilhação, quando Deus vai regando a preço de luta, a vitória, ela vem. Aleluia. Mas a palavra de Deus também diz que há tempo determinado para todas as coisas. E se não for o tempo do fruto vir hoje, a gente deve esperar no Senhor. E enfrentar as batalhas. A palavra de Deus diz aqui que o esposo de Ana, para tentar confortar o seu coração, ele dava presentes e presentes porque ele a amava. Era como se o esposo dela dissesse assim: eu vejo o que tu estás passando. Eu vejo como tu estás sendo excluída. Eu vejo como tu estás sendo deixada de lado ou até diminuída. Toma esse presente, toma isso daqui, levanta um pouco a cabeça. Aleluia. Para você ver o nível do que Ana passava e do que Ana sofria. Aleluia. Mas nesta tarde, Deus, Ele me mandou aqui dizer que Ana, o tempo de cantar irá chegar. E quando esse tempo chegar, ainda vai ter vitória. Ainda irás agradecer. Ainda irás cantar e cantar. Aleluia. Tem filho de profeta, aleluia, como Ofni e Ofnéias, que eram parentes de Eli, que não serviam para estar à frente de nada, porque não eram pessoas boas. Mas quando Deus ele dá um filho a alguém, que é o filho da promessa, que é uma bênção que Ele quis te honrar, esse filho ele surpreende. Ele surpreende os corações. Mas um pouco aqui na palavra, uma coisa que me chamou muito a atenção é que a palavra diz que Penina a irritava, a deixava sem cabeça. Penina a deixava desconfortável, deixava inferior, deixava ela se sentir para baixo. Mas Ana, ela não se contentou em apenas ouvir besteira, em apenas se trancar em um quarto, em apenas chorar, em apenas dizer nunca vou ter. Ela foi ao templo buscar aquele que podia fazer por ela o que o biológico dela não estava podendo fazer. Ela foi recorrer a alguém que o marido que ela tinha não podia ajudá-la. E quando nós estamos a mercê, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós sabemos para onde ir, a gente faz como Davi. Elevo os meus olhos
para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. No tempo certo, a árvore dá fruto. Deus, ele abre a madre e ele não precisa fazer com que tu revide, fazer com que tu diga, eu vou partir para cima, fazer com que tu diga assim, eu vou também revidar, eu vou ser igual, porque o crente, ele caminha e chora, e ele se esconde em caverna, mas sai de caverna, e ele come pão, e bebe água, e continua. E continua. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Talvez alguém chegou aqui com um coração tão amargurado, porque ninguém olha para você, mas os olhos do Senhor, eles enxergam a divisão da alma. Aleluia. Tem alguém aqui que a alma está aflita. Tem alguém aqui que a alma está gritando. Aleluia. Existe bênção de carro novo, de casa nova. Mas Deus quer renovar a alma de alguém nesta tarde. Deus quer renovar, aleluia, a mente de alguém nesta tarde. Refrigério do céu. Aleluia. Refrigério do céu desta tarde Deus tem para dar. Ana pegou a fé que ela tinha e foi para a igreja. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que ela vai à igreja. Ela vai recorrer ao Senhor. Ela corre para quem poderia ajudá-la. Mas veja que quando ela chega na igreja, ela está tão angustiada que o profeta acha que ela está louca. Que o profeta acha que ela está desvairada. Aleluia. O profeta do Senhor tem a primeira impressão. Será que essa mulher está bêbada? Será que essa mulher tomou vinho? Aleluia. Quantas vezes, meu Deus, a gente chega, aleluia, na casa do Senhor ou em qualquer outro lugar. Alguém olha para a gente e diz, o que é que ela tem? Por que ela está assim? Por que ela se dói tanto? Aleluia! Por que ela está assim? O que será que está acontecendo? Aleluia! Porque ninguém entende o deserto. Ninguém entende a noite escura. Ninguém entende. Às vezes você quer chorar, mas não pode. Às vezes você quer se reduzir e dizer, meu Deus, mas alguém não entende. Mas alguém te lê como o homem não lê. Alguém te vê como o homem não vê. Porque Deus, ele enxerga o teu coração. Deus, ele enxerga aquilo que está faltando em ti. Deus, ele enxerga as tuas profundezas. Ah, meu Deus! Deus, ele enxerga aquilo que está oculto. Aquilo que ninguém vê. Deus, ele vê e ele contempla. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo. Aleluia. Às vezes a gente acha que ninguém entende. Mas Deus, ele entende. Deus, ele te vê, mulher. Deus, ele te vê quando ninguém te vê. Deus, ele te chama. Aleluia. E às vezes a gente diz assim, mas Senhor, Jezabel me persegue. Aí a gente tenta se esconder num deserto. Aleluia. A gente tenta se esconder numa caverna. A gente tenta se afastar. Aleluia. Aí a presença de Deus nos chama e diz assim, não te chamei para isso. Não te chamei para ser assim. Não te chamei para ter preço de nada. Porque tu tens valor para Deus. Porque tu tens valor para Deus. Alguém pode olhar e olhar assim, olhar assado, mas Deus, ele diz assim, eu tenho um negócio, eu conheço uma história, eu conheço uma súplica, eu conheço uma oração, eu conheço o íntimo dessa alma.
O profeta estava perturbado, porque Jezabel estava perseguindo ele. Aleluia. E ele disse, Senhor, me mate. Aleluia. A igreja conhece bem a passagem. E Deus, ele cuida tão bem que ele manda um anjo. Aleluia. Glória a Deus. Ele manda pão do céu. Aleluia. Ele manda água que mata a sede espiritual, mata a sede física, uma alma que fica revigorada, é uma alma que caminha, que vai mais para frente, que vai caminhando, que vai chegando lá, que não vai desistindo, é mulher de pulso forte, aleluia, glória a Deus. O Senhor não te chamou para ser triste. O Senhor não te chamou para ser rivalizada. O Senhor não te chamou, aleluia, para ser uma mulher para baixo. Deus, ele te chamou, aleluia, como princesa, para tu olhar para cima, para tu olhar para frente. Jardim fechado do Senhor. Jardim fechado é escondido. Alguém vê uma parede verde, mas dentro tem tanta intimidade que tem flores, tem árvores frutíferas, tem riacho, tem caminho verde, tem tudo. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Porque o homem vê a aparência, mas Deus, ele tem uma visão do céu. Aleluia. Aleluia. Eu meditando, eu me lembrava de Davi. O profeta chegou para o seu pai e disse, não é este? Não. Mas não é este, não. E passaram-se tantos irmãos. Mas tu não tem mais nenhum filho? Porque o profeta estava vendo que estava fora. A gente não consegue ver o que está dentro. A gente não consegue ver a irmã que acorda de madrugada. Eita! A gente não consegue ver os soluços que a mão é colocada na boca para ninguém ouvir. Mas Deus, ele vê, olha, meu Deus. Deus está falando aqui neste lugar. Oh, meu Deus, como tu és grande. Eita, como Deus honra. Aleluia, é uma mesa no deserto, assim, na presença de quem, meus irmãos? Dos meus inimigos. É uma mesa farta no deserto. Mas não tem ninguém, homem. Rapaz, tá faltando um, vice. Mas eu vou mandar chamar. Aleluia, glória a Deus. Manda chamar. O profeta vai ungir. E olha assim, e eu acho que ele diz, meu Deus, eu vou ungir porque é tu, eu conheço a tua voz. E ele diz, escuta, vice-pai, o próprio pai, porque tu vê as aparências. Mas Deus, ele vê o coração. Ele sonda assim, olha, ele te conhece, ele te sonda. Ele sabe quem tu és. Sabe por quê? Porque antes que tu fosse formado, ele já te conhecia. Antes dele formar a terra, ele já sabia qual seria o teu nome. Antes de tu pensar em ser gerado, ele já sabia como tu serias hoje. Aleluia! Porque Deus não é o homem. Deus é Deus. Alguém acha que Deus sou eu, que vê o que quer ver, que faz o que dá na telha. Mas Deus, ele não é assim não, olha. Alguém quer botar uns irmãos, alguém pode botar o que for, pode se meter Jezabel. Mas quando Deus chama um profeta, quando Deus chama um menino, quando Deus chama um presidiário, quando Deus chama um que morava no deserto e via sarça, ele chama e acabou. Você tem chamado. Você não tem que estar olhando para um lado, para o outro e se entristecendo à toa. Você tem valor.
Você tem valor perante Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz: pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei de você. Aleluia. É que a gente acha que o nosso problema é tão grande e a gente se esquece da grandeza de Deus. A gente se esquece do que Ele fez no passado. A gente se esquece do que Ele pode fazer no presente. Mas eu digo a você, Ana, aleluia, continua me buscando, continua caminhando, continua gemendo e chorando, aleluia. Mas eu tenho recompensa para te dar. Eu tenho recompensa para te dar. Aleluia. Deus, Ele é o agrônomo. Às vezes a árvore tem tanto potencial para dar fruto, mas Ele precisa ir podando. Ele precisa ir tirando um galho, tirando uma folha, tirando um cacho, tirando isso aqui, e abre a terra, e coloca a vitamina na terra. Aleluia. Trazendo analogia, alguém já viu aqui como funciona a plantação de uva? Aleluia. É feito um enxerto, ela cresce, quando está frondosa, aí o cuidador vai lá e poda. Que o pé passa 3 dias chorando, até que se forme um novo ramo, e que a partir desse ramo se tenham-se cachos e cachos de uva. Aí às vezes a gente acha que andar com Jesus é sempre ganhar. Ah, meu Deus! É já dizer assim, eu quero um filho e o filho pular. Eu quero um filho e o filho nascer. Mas não. Tem poda de Jesus. Eita, que palavra difícil. Aleluia. Aí a árvore chora. Aleluia. Aí chora 3 dias. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus aperta aqui. Aleluia. Jesus aperta pra cá. Aí Jesus tira, bota de novo, vai cortando, vai adubando e vai doendo e a gente vai gemendo. Mas é Jesus trabalhando, olha. É Jesus ensinando. É Jesus deixando a gente forte. É Jesus dando a gente, aleluia, a estrutura. É Jesus fazendo a base, forrando a base, concretando, colocando vitamina do céu na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aí a árvore chora, mas tem um ramo aqui, tem outro ramo ali, e vai crescendo um cacho, e vai florescendo. Oh, aleluia! Jesus está aqui. Aleluia! Glória a Deus! É o processo. É o processo. Ah, mas falar de processo é fácil. Viver o processo é o que é difícil, mas é. Mas é. Só Deus sabe como estava o coração de Ana enquanto ela subia ali para aquele templo e as pessoas viam ela como maluca, porque nem sofrer você não pode. Se você achar ruim, ainda está ruim. É. Mas Deus, aleluia, Ele não vê como Tamires vê não, meu irmão. Deus dizendo, vai Ana, que eu estou contemplando essas passadas. Vai Ana, que eu estou contemplando esses passos. Vai Ana, que eu tenho um negócio contigo naquele lugar. Aí o profeta viu que os olhos dele enxergou. E quando ela disse, não, eu não sou do povo de Belial, não. Nem bebida forte e nem vinho. É que eu estou angustiada. A palavra de Deus diz que Ana chorou tanto que ela voltou para casa refrigerada. O profeta disse, vai e que Deus te abençoe. Ana voltou com aquele alívio no peito, com aquela esperança renovada. Aleluia! A bênção, aleluia!
Ela foi tão completa que ninguém sabe o nome dos filhos de Penina, não. Mas a gente sabe quem foi Samuel. A gente sabe quem foi que levantou Davi. Eita Deus! A gente sabe quem subia no monte e orava e Davi ganhava as guerras. Porque ele orava. Eita, acho que Ana dizia assim, ó, meu filho é ali, ó. É a minha promessa ali, ó. Foi Deus que falou comigo. Assim Deus quer fazer na tua vida. Mulher, Deus quer te dar estrutura nesta tarde. Deus quer te dar força nessa tarde. Deus quer te dar vigor nessa tarde. E Ele tem bênção do céu. Tem bênção espiritual. Aleluia. Como está teu fruto? Irmão, ainda não tenho nem fruto. Eita, é sinal, é um bom sinal que a gente vai passar pela escola do Senhor. Aí quando a gente passa pela escola do Senhor, tem a formatura. E o canudo é Samuel. Aleluia! A gente passou pelo deserto, pelo vale, pela afronta, ao dardo assim, ó, inflamado da língua ferina. Aleluia! Mas quando a gente chega ali, ó, no centro da vontade de Deus, Senhor, como Zacarias falou, eita Deus, Senhor, eu só sei que eu existo, porque eu estou escutando a minha respiração. Aleluia, veja que prova. Aleluia. Aí Deus disse, vai, eu tenho muralha de fogo para tu ver. Aleluia. Eu tenho, aleluia, anjo descendo, anjo subindo, cavalo. Aleluia. O profeta que mais viu revelação na Bíblia. Aleluia. Deus levou ele para um vale tão grande que ele disse, Deus, eu sei que eu estou vivo porque eu respiro. Aleluia. Tem vitória, tem prova, mas tem vitória. Tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem recompensa, tem recompensa. E eu agradeço a oportunidade.